Bom, gente, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre as nuances que estão associadas ao Marco Legal da Biodiversidade, a Lei 13.123 de 2015, propriamente dita. No entanto, antes de nós começarmos a falar sobre a mesma, façamos um recorte histórico no que levou ao surgimento da mesma, como pedra fundamental para esse processo todo, que foi a Convenção sobre a Diversidade Biológica, né? Ou seja, a bem da verdade, um tratado da Organização das Nações Unidas, tido até então como um dos mais importantes, né, uma das mais importantes ferramentas internacionais relacionadas ao meio ambiente. Ela é fruto da convenção conhecida por todos nós como o ECO 92, a Convenção das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, que foi realizada no Brasil, né, há bastante tempo, né, 1992, e que hoje apresenta-se como o principal fórum para as questões relacionadas ao tema. Como o próprio slide está mostrando para você, são mais de 160 países signatários mais de 190 países signatários da Convenção sobre a Diversidade Biológica. E a gente pode dizer que o maior objetivo da mesma é manter a biodiversidade, de forma que ela traz consigo três grandes estratégias, que seriam a conservação da biodiversidade, o uso sustentável da mesma e esse último ponto aqui de extrema importância e extremamente contextualizado para o que nós estamos querendo, que é a repartição justa e equitativa de benefícios derivados do uso da biodiversidade. Você tem uma ideia, no momento em que ela reconhece o uso sustentável da biodiversidade como forma de conservação, a convenção ela promove um avanço importante, né? Já que ao estabelecer o sistema de repartição de benefícios, ela cria uma possibilidade de que o processo de inovação gerado a partir do mesmo, a partir da biodiversidade e do conhecimento tradicional, é, acabe por produzir recursos para a conservação da própria biodiversidade, retroalimentando assim esse grande círculo, né? Entende-se por repartição de benefício o mecanismo pelo qual, como o próprio slide deixa claro, quem usa componentes do patrimônio genético ou do conhecimento tradicional tem que repartir seus lucros com quem detém esse patrimônio e esse conhecimento. Um ponto extremamente importante dentro do contexto que nós estamos analisando aqui. Uma outra parte importante desse tripé da CDB diz respeito ao patrimônio genético, que, de acordo com a mesma, está diretamente relacionado aos seres vivos, como plantas, animais, micro-organismos ou partes deles, como raízes, folhas, sementes, sangue e substâncias como veneno, saliva e outras, pontos extremamente importantes que são trazidos pela CDB. Já para o conhecimento tradicional, a Convenção da Biodiversidade deixa claro de que o mesmo se trata do conhecimento que é associado ao patrimônio genético. Tá? É aquele conhecimento que você identifica para povos indígenas, comunidades tradicionais, agricultores no processo de agricultura familiar, conhecimento que os mesmos possuem sobre o uso e a forma de usar, obviamente, as mais diferentes formas de vida, tanto animal quanto vegetal. Então, seriam pontos importantíssimos que a CDB traz e que até então estavam ausentes no processo de utilização e acesso do patrimônio genético e conhecimentos tradicionais. Um dos avanços da Convenção da Biodiversidade, gente, foi, sem sombra de dúvidas, o reconhecimento da importância dos povos indígenas e das comunidades tradicionais, tá? Para o processo de conservação e o uso da biodiversidade. Tem inclusive um artigo, que é um artigo muito famoso na Convenção, que é o artigo 8J. Tá? E ele deixa claro isso no trecho que eu recorto e coloco para vocês aqui. Tá?
que diz que, em conformidade com a legislação nacional, respeitar, preservar e manter os conhecimentos, inovações e práticas das comunidades locais e populações indígenas, com estilos de vida tradicionais relevantes à conservação e à utilização sustentável da diversidade biológica e incentivar sua mais ampla aplicação com a aprovação e a participação dos detentores desse conhecimento, inovações e práticas e encorajar a repetição equitativa dos benefícios oriundos da utilização desse conhecimento, inovações e práticas. Em negrito aí fica bem evidente esse reconhecimento, tanto dos povos indígenas quanto das comunidades tradicionais no que diz respeito à possibilidade de manutenção dessa biodiversidade e conservação desses estoques. Se nós pudéssemos listar 3 pontos extremamente interessantes trazidos pela Convenção da Biodiversidade, nós poderíamos postar estes 3 como um dos mais interessantes. Então eu tenho, primeiro, o fato de que a CDB passa a ser o primeiro instrumento a reconhecer que os conhecimentos, práticas e inovações de povos indígenas e comunidades tradicionais são importantes para a conservação do meio ambiente, para a conservação da biodiversidade. A mesma traz consigo, na sua estrutura, a criação e o processo de repartição de benefícios para aqueles que acessam o conhecimento tradicional. E, por último, mas não menos importante, a mesma estabelece também o consentimento prévio, tá, informado por parte dos detentores do conhecimento tradicional. Então, é o fato de você surge, então, o contexto onde o detentor do conhecimento, o provedor, no caso, né, o detentor do conhecimento tradicional, ele tem agora a opção de negar o acesso, tá, então, ao seu conhecimento. Então, esse também é um marco importante trazido pela CDB. E aí nós damos um salto para 2015, quando da criação da Lei de Acesso ao Patrimônio Genético e aos Conhecimentos Tradicionais Associados, a Lei 3.123, o Marco Legal da Biodiversidade, a qual veio para substituir a medida provisória que, apesar de provisória, chegou a perdurar por quase 15 anos, a medida provisória de 2001. Tá? A lei da biodiversidade, ela surge para realmente criar um ordenamento bem mais robusto no que diz respeito ao acesso ao patrimônio genético e à própria proteção ao conhecimento tradicional associado ao mesmo, sem contar, obviamente, com uma estrutura bem mais elaborada no que diz respeito à repartição de benefícios para a conservação e o uso adequado da biodiversidade. Vários outros pontos também precisam ser elencados, como a construção através do decreto que regulamenta a lei, do sistema de cadastro, como é o caso do CIGEM, o conselho, né, que surge, na verdade já existia anteriormente, mas agora passa a ser bem mais estruturado, CEGEM, né, no que diz respeito ao controle de todos esses processos associados ao acesso ao patrimônio genético e o acompanhamento, né, do acesso ao patrimônio genético e a utilização dos conhecimentos tradicionais. E aí a gente dá um salto para não ter que, mais uma vez, já que falamos em outras aulas, falar sobre a medida provisória, que na verdade acabou gerando um contexto aí não muito interessante por conta da forma como a mesma havia sido construída, né? Então, dificultando a atividade de pesquisadores, por conta da ausência de legislação, facilitando o surgimento de potenciais situações envolvendo biopirataria. Então a gente dá um salto, passa pela medida provisória e já entra na Lei 13.123, que é realmente o foco principal das nossas conversas. Muitos setores acabam se mostrando interessados e, direto ou indiretamente, beneficiados pelo surgimento dessa lei. Então você tem os povos indígenas, as comunidades tradicionais, os agricultores tradicionais, os agricultores familiares, como sendo
peça protagonista, né? Então são atores protagonistas nesse processo, já que os mesmos são os detentores do conhecimento tradicional associado ao patrimônio genético e, em grande parte, os grandes responsáveis pela manutenção e conservação dessa biodiversidade. Outro grupo diz respeito ao grupo dos pesquisadores das universidades e ICTs, que até então, por conta da forma como se apresentava a medida provisória, estavam, muitas das vezes, inclusive, eram colocados como agentes do processo de biopirataria. Então, a dificuldade que existia de acesso à biodiversidade, quando de antes do aparecimento do marco legal, então, quando tudo estava ainda amparado pela medida provisória, acabou por trazer muita insatisfação dentro do contexto das academias, quando na verdade o que você tinha era um grande grupo de pessoas interessadas quase que única e exclusivamente no desenvolvimento do conhecimento científico associado à produção de remédios, cosméticos e outros processos mais. Só para você ter uma ideia, com o advento do marco legal da biodiversidade, áreas específicas surgiram. A própria agroecologia, hoje em dia, é uma área dentro das atividades acadêmicas de ensino que está diretamente relacionado a esse contexto, levando inclusive em consideração os conhecimentos tradicionais associados, né? Outro grupo, o grupo das indústrias e o próprio agronegócio, obviamente, vislumbrando a possibilidade da produção de tecnologias e comercialização das mesmas, o surgimento de produtos inovadores no mercado, mercados cosméticos, mercado de sementes, processos de biotecnologia surgindo e tudo mais. E o próprio governo, né, que obviamente percebe aí a possibilidade de obtenção de receita, né? Você tem o povo brasileiro como um ator associado a isso e obviamente interessado, já que o patrimônio genético ele é de todos, e isso fica claro na legislação, de todos os brasileiros, e o uso equilibrado do mesmo só tende a trazer benefícios para os mesmos. Tá? Então, esses são os principais atores associados ao marco legal da biodiversidade. A lei traz consigo o conceito de patrimônio genético. De acordo com a mesma, ele seria o conjunto das informações genéticas presentes nestes organismos, né, nos seres vivos. E essa informação ela estaria contida nas plantas, nos animais, nos micro-organismos, de forma que você, para identificá-las, precisaria observar as características destes organismos. Para nós, das ciências biológicas, essas características elas estão diretamente relacionadas a essa diversidade de organismos que nós temos, a tal diversidade biológica. E dentro dos grupos de indivíduos da mesma espécie, por exemplo, você ainda tem a diversidade genética. Diversidade genética associada, obviamente, a um determinado grupo. É isso que, graças, obviamente, aos processos que nós conhecemos como processos de diferenciação de organismos, diferenciação das populações, através do clássico processo da seleção natural, né, tido por nós como verdadeiro mecanismo motivador de tudo isso, ou provocador de tudo isso, você acaba tendo características únicas, né? São aquelas situações num contexto prático onde você observa uma determinada planta dotada da capacidade de repelir um determinado inseto. E aí, quando da avaliação dos componentes químicos produzidos por essa planta, você identifica um bioativo esse que pode muito bem se transformar num produto, né, que posteriormente a um beneficiamento acaba se transformando numa tecnologia extremamente rentável. É por isso que o próprio texto aí deixa claro que esse patrimônio genético é muitas vezes a base para a confecção de novos produtos. Remédios cosméticos, produtos de limpeza, né, ou seja, alguns que vão ser utilizados na agricultura, melhoria de sementes e tudo mais. Então, tudo isso acaba se caracterizando como
patrimônio genético. E ele está aí por conta de processos que levaram milhares e milhares de anos para se constituir no que nós temos hoje. Realmente preservar isso é de fundamental importância. Esse tal patrimônio genético, uma vez perdido, se você partir do princípio que eventos sucessivos de puro acaso, tá? É até um pouco complicado, talvez, para alguns conseguirem vislumbrar isso, mas são fenômenos diretamente relacionados a ter ou não ter uma determinada adaptação para condições que o meio impõe vez por outra, surgiram por acaso e a perda dos mesmos, o desaparecimento dos mesmos, não necessariamente nos confere a possibilidade de obtê-los novamente. Tá? Então, por isso, a necessidade de se preservar. E a toda essa gama de diversidade com potencial para a biotecnologia, com potencial para a produção de produtos, ela realmente precisa ser conservada. Né? Então, esse seria o tal patrimônio genético necessário, que necessita, na verdade, de conservação e proteção. E aí é preciso que fique bem claro que no artigo 2º dessa lei, ela deixa explícito de que a informação de origem genética de espécies vegetais, animais, microbianas ou espécies de outra natureza, incluindo substâncias oriundas do metabolismo destes seres vivos, acaba sendo o foco principal da proteção. Tá? Não se aplicando, por exemplo, a patrimônio genético humano, tá? Então, com relação à diversidade genética ou variabilidade de características associadas a humanos, ela acaba não se aplicando e também não se aplica ao patrimônio genético que não se desenvolveu no nosso país, ou seja, uma determinada planta ou um determinado organismo que acabou sendo introduzido como espécie exótica ou organismo exótico no nosso país e que não sofreu os processos de modificação aqui. A eles acaba não se aplicando a lei também. Tá? Então isso precisa ficar bem claro. A lei também traz, gente, uma definição sobre o que seria o conhecimento tradicional, também no artigo 2º. E aí fica bem claro de que o conhecimento tradicional associado, né, nada mais é do que a informação ou prática de uma população indígena, comunidade tradicional ou comunidade de agricultores, sobre as propriedades ou usos diretos ou indiretos associados àquele patrimônio genético. Fica bem evidente isso na legislação, né, definindo então o que seria o conhecimento tradicional. De forma que ela deixa isso bem claro. Tá? Esses tais conhecimentos tradicionais, eles estão frequentemente sendo aperfeiçoados. Os novos saberes são gerados, são produzidos, e ele cresce e se transforma. Né? De forma que a maneira mais interessante que se tem de proteger esses conhecimentos tradicionais é garantir os direitos e o bem viver, como a própria lei diz, daqueles que são os detentores desse conhecimento, daqueles que são os provedores desse conhecimento. Detentores do conhecimento tradicional associado ao patrimônio genético, eles possuem características culturais específicas que acabam por diferenciar estes do restante da sociedade brasileira, só para você ter uma ideia. O conhecimento tradicional destes povos, eles integram a identidade destes, tá? Os seus valores, os significados, a razão de ser de um determinado povo, e além de garantir, obviamente, a sobrevivência e permitir o desenvolvimento da cultura destes. Tá? Então isso acaba sendo de fundamental importância. A manutenção destes conhecimentos, a proteção desse conhecimento, acaba sendo extremamente importante para o equilíbrio da própria biodiversidade. O fato desse conhecimento tradicional ele ser compartilhado por vários atores, então, vários povos, várias comunidades, né, faz com que nem sempre você consiga definir o ponto de origem desse conhecimento tradicional. E por conta disso, a lei ela criou dois grupos com relação ao conhecimento tradicional associado. Você tem
aquele conhecimento tradicional associado ao patrimônio genético definido como identificável e o conhecimento tradicional associado ao patrimônio genético de origem não identificável. Então seriam esses dois grupos que precisam ser levados em consideração. Aqueles que você consegue identificar a origem dele e outros que são de origem não identificável. E aí esses dois tipos de conhecimento tradicional podem ser organizados da seguinte forma. O conhecimento tradicional identificável seria aquele passível de ser identificado, pelo menos por um povo ou comunidade que acaba por deter aquele conhecimento. E aí você utiliza como ferramentas publicações, por exemplo, né? São considerados fontes de identificação desse conhecimento tradicional associado. Por outro lado, os conhecimentos tradicionais de origem não identificável seriam aqueles onde você não tem a possibilidade de identificar pelo menos um grupo organizado ou um povo ou comunidade que detenha aquele conhecimento. A própria lei traz isso de forma bem clara, como está exposto aí no slide, dizendo que o conhecimento tradicional associado de origem não identificável, ou seja, conhecimento tradicional associado, ou seja, aquele que seria onde você não há a possibilidade de vincular a origem do mesmo a pelo menos uma população indígena, comunidade tradicional, ou agricultor tradicional, ou grupo de agricultores tradicionais. Então, seria mais ou menos isso, né? E aí, gente, dentro deste contexto de acesso a patrimônio genético e conhecimentos tradicionais associados a esse patrimônio genético, você teria dois grandes atores. Então, dois grandes atores relacionados com esse contexto de patrimônio genético e conhecimento tradicional associado a este último. Você teria os provedores, né, provedores do conhecimento tradicional, e os usuários. Os provedores do conhecimento tradicional nada mais são do que as comunidades que detêm esse conhecimento. Como a própria lei diz, no artigo 2º, você tem lá, provedor de conhecimento tradicional associado. Seria a população indígena, a comunidade tradicional ou o agricultor tradicional que detém e fornece a informação sobre o conhecimento tradicional associado para o acesso. Na outra extremidade, o usuário seria aquela pessoa natural ou jurídica, como diz o texto, que realiza o acesso ao patrimônio genético ou conhecimento tradicional associado ou explora economicamente produto acabado ou material reprodutivo oriundo do acesso ao patrimônio genético ou do CTA, do conhecimento tradicional associado. Então seriam esses dois os principais atores nesse processo que nós estamos comentando desde o início da nossa conversa aqui. Seriam esses dois principais, o provedor e o usuário. Como nós mesmos já havíamos comentado anteriormente, gente, o consentimento prévio informado talvez, não dá para dizer talvez, né? Na verdade é um dos principais avanços que a lei traz após a medida provisória, né? De forma que, de acordo com o consentimento prévio informado, todo e qualquer povo indígena, né, comunidade tradicional ou de agricultores familiares precisam ser consultados sobre o acesso ao seu conhecimento. E aí a forma pela qual isso hoje em dia é feita é através do consentimento prévio informado. Uma vez por outra você vai encontrar na forma da sigla CPI, né? Um consentimento prévio informado. E aí eles definem se concordam ou não concordam com o usuário, né, que pode ser desde um pesquisador até uma empresa. Definem se eles concordam ou não com a utilização daquele conhecimento, né? E para que isso aconteça, é obviamente necessário que ambos os atores sentem para definir o que realmente se pretende fazer, os pontos sejam realmente esclarecidos.
E esse processo é essencial de que ele aconteça antes de qualquer atividade relacionada ao acesso ao patrimônio, né? Todas as condições associadas a esse contexto precisam estar bem definidas, inclusive levando-se em consideração qualquer possível consequência desse acordo, né? O decreto, né, 8.772 de 2016, que regulamenta a lei, ele no artigo 13 deixa bem claro isso. Diz assim: a população indígena, comunidade tradicional ou agricultor tradicional poderá negar o consentimento ao acesso a seu conhecimento tradicional associado de origem identificável, tá? Então, realmente isso traz um grande avanço, já que o consentimento prévio ele passa a ser uma ferramenta indispensável nos primeiros passos no que diz respeito ao acesso ao patrimônio genético, né? Aqui eu trago para vocês quais seriam os pontos que precisam ser esclarecidos às comunidades indígenas, às comunidades tradicionais e aos grupos de agricultores familiares, tá? Então, primeiro, os impactos sociais e culturais. Eles precisam ser expostos, tá? Como resultantes da atividade que vai ser realizada quando da utilização do conhecimento tradicional. Os direitos e responsabilidade de cada um dos atores envolvidos. Isso também precisa ficar claro. O direito do povo indígena, povo ou comunidade tradicional ou agricultor familiar em recusar o acesso ao conhecimento tradicional. Isso precisa ficar claro. Ou seja, precisa que os mesmos entendam que eles possuem a opção de recusar o acesso. E as modalidades de repartição de benefícios, elas precisam também ficar claras. Então, modalidade monetária, não monetária, que vão ser derivadas do processo da exploração econômica do produto ou do conhecimento relacionado, né? E aí você pode se perguntar, né, como é que se dá essa comprovação do consentimento prévio, né? E aí a própria lei traz isso para você, no artigo 9º, onde ele deixa claro que os instrumentos que podem ser utilizados seriam esses que você está vendo aí, ó. Então, o primeiro deles, uma assinatura de termo de consentimento prévio, né, documento. O segundo, o registro audiovisual do consentimento, também é completamente passível de ser utilizado. O terceiro, parecer do órgão oficial competente. Então, é possível que o próprio CEGEM entre aí e faça valer a sua autonomia. E, por último, a adesão na forma prevista em protocolo comunitário, que nada mais é do que, como a própria lei deixa claro para você aí, uma norma procedimental das próprias populações indígenas, né? Comunidades tradicionais e agricultores tradicionais, que define os seus costumes, tradições, mecanismos, processo ao conhecimento tradicional associado e repartição de benefícios, de que trata a própria lei. Então, uma dessas formas seriam completamente viáveis no que diz respeito ao consentimento prévio informado. E aí eu deixo aqui uma nota rápida, deixando clara a problemática associada ao acesso tanto do conhecimento tradicional quanto do mesmo associado ao patrimônio genético. E aí você tem aí esse valor, né, que vai variar de 20 mil a 10 milhões de reais para o acesso ao conhecimento tradicional sem consentimento prévio informado ou sem o devido respeito ao mesmo, né? Obviamente que esses valores eles são convertidos para o Fundo Nacional para repartição de benefícios, que acabam por atender as comunidades tradicionais como um todo, né? Ressaltando mais uma vez que estes protocolos comunitários acabam sendo ferramentas utilizadas para todos os interessados em acessar os conhecimentos destes povos, né? Ou seja, como devem ser realizados os procedimentos de consulta a eles, de acordo com as normas e regras, costumes e tradições daqueles povos, né? Gente, bem da verdade, é uma forma de assegurar que o processo de consentimento pré-informado ele acabe sendo realizado de maneira
como os detentores do conhecimento acham apropriada, né, o que eles acham mais correto. De certa forma, acaba sendo também uma garantia de proteção dos conhecimentos tradicionais, inovações, as próprias práticas, os modos de vida destes grupos, né? Forma de interação dos mesmos com os recursos naturais e tudo mais. Tá? Então, seria mais ou menos esse o tal protocolo comunitário, né? Os tais protocolos comunitários. A lei também traz, gente, as formas pelas quais é possível que seja reconhecido um determinado conhecimento tradicional, né? Então, acaba sendo uma questão bastante importante, ou seja, como o conhecimento tradicional ele pode ser obtido. Então, você pode obter o mesmo através de uma conversa com alguém, né? Uma determinada comunidade, uma aldeia, um grupo organizado de pessoas que detêm o conhecimento tradicional, mas você pode também obter o mesmo através de literatura, um livro, uma pesquisa científica, né? Um cadastro, um determinado banco de dados, e aí por isso a lei acaba trazendo no artigo 8º, né, onde você tem que são formas de reconhecimento dos conhecimentos tradicionais associados, entre outras, primeiro, publicações científicas, registros, segundo, registros em cadastros ou bancos de dados, ou até mesmo os próprios inventários culturais, tá? De forma que a indicação da origem do conhecimento tradicional acessado, ela é indispensável, como o próprio texto diz, para garantir que as informações de todos os processos em que ocorra o acesso ao conhecimento tradicional sejam rastreáveis. Você precisa ter essa ferramenta passível de ser rastreada, né? Esse objeto, na verdade, de utilização passível de ser rastreado, né? De ser monitorado, de ser verificado. É a tal rastreabilidade que eles chamam. E isso também veio com o advento da lei. Então, só para você ter uma ideia, deixar de indicar a origem de um conhecimento pode gerar valores equivalentes a isso que você está vendo aí, ó, de 1.000 a 500 mil reais por conta de você não ter feito menção a ele, né? Então é extremamente importante essa, esse registro quando da utilização desse conhecimento tradicional associado ao patrimônio genético. E uma das ferramentas que a lei traz é, através do decreto, a criação do CIGEM, né? Como nós já havíamos comentado em outros momentos, que nada mais é do que um grande banco de dados para que nós, pesquisadores, por exemplo, possamos fazer o cadastro dos nossos projetos e, através destes cadastros, definir que tipo de acesso ao patrimônio genético está acontecendo e se o mesmo está ou não vinculado a um conhecimento tradicional associado a esse acesso de patrimônio genético. Isso é de fundamental importância, porque é isso que vai, inclusive, balizar tomadas judiciais no sentido de fazer valer a lei em situações de disputa, né? Então, isso precisa ser sempre caracterizado nos bancos de dados que levam em consideração esses dados, mais especificamente o CIGEM e o acompanhamento pelo CEGEM, né, pelo CEGEM. O CIGEM, o banco de dados de depósito dessas informações, e o CEGEM, o órgão governamental regulador de todo esse contexto. A repartição de benefícios, gente, ela pode acontecer de forma monetária ou não monetária, ou seja, pode ser através de dinheiro, né, conferido diretamente, ou através de projetos de conservação, capacitação de pessoas, como o próprio texto deixa claro aí, né, distribuição de produtos, entre outros. No entanto, é necessário que fique bem claro que essa repartição de benefícios, não monetária, por exemplo, ela, por conta do acesso ao conhecimento tradicional, ela precisa respeitar ou seguir o que foi estabelecido entre o usuário, né, aquele que está pleiteando o acesso, e o provedor do conhecimento. Tá? E aí eu trago aqui um resuminho de como que essa repartição ela aconteceria
para as três possibilidades, né? Aqui definidas em laranja, acredito que seja verde, isso eu tenho até uma certa dificuldade em definir isso como verde ou azul, enfim, mas aí é uma limitação própria. E verde, né? Esses três estratos que você está vendo aí, onde eu teria o acesso ao patrimônio genético, o acesso ao conhecimento tradicional de origem não identificável e, por último, o acesso ao conhecimento tradicional associado de origem identificável. Vamos começar pelo acesso ao patrimônio genético. Você teria aí a repartição de benefício monetária, organizada na forma de 1% da receita líquida enviada ao Fundo Nacional de Repartição de Benefícios, e no caso da não monetária, mediante um acordo de repartição de benefício com a própria União, né, você teria um valor que oscilaria entre 0,75%, ou seja, 75% a 1% da receita líquida anual. Também é endereçado ao Fundo Nacional de Repartição de Benefícios. Para o acesso a conhecimento tradicional associado de origem não identificável, você teria a repartição de benefício monetária, tá? Monetária da ordem de 1% da receita líquida enviada também ao Fundo Nacional de Repartição. E por último, acesso ao conhecimento tradicional de origem identificável, onde você teria monetária ou não monetária com provedor, mais uma parcela que obviamente precisa ser enviada ao Fundo Nacional de Repartição de Benefícios, né? E de que forma isso aconteceria? Você teria aquela parte monetária ao provedor, que seria fruto do acordo de repartição definidos ali entre o usuário e o provedor, e teria também 5% da receita líquida anual enviada ao Fundo Nacional de Repartição de Benefícios. Então, acordo de repartição de benefícios com o provedor ali definidos, entre os mesmos no acordo, o valor que deveria ser associado à repartição monetária ou não, e os 5% obrigatórios, o 0,5% obrigatório no que diz respeito à receita líquida para o Fundo Nacional de Repartição de Benefícios. Então seria esse um grande resumo para definir de que forma essa retribuição aconteceria, né, tanto para o provedor do conhecimento tradicional quanto para o Fundo Nacional de Repartição de Benefícios. No entanto, gente, é preciso também ficar bem claro que a repartição ela não vai abranger todas as situações onde o patrimônio genético e o conhecimento tradicional ele acaba sendo utilizado. Então, em linhas gerais, como eu coloco para vocês aqui, né, as isenções elas surgem quando? Então, primeiro, você tem que o fabricante do produto acabado ele reparte benefícios, mas intermediários não precisam repartir esses tais benefícios. Tá? Então, você tem ali o fabricante do produto acabado tendo essa responsabilidade, mas os intermediários não. Caso o produto seja originado de mais de um acesso, ou seja, no que diz respeito à pesquisa ou desenvolvimento tecnológico do mesmo, caso ele seja oriundo de mais de um acesso ao conhecimento tradicional ou ao próprio patrimônio genético, a repartição de benefícios ela vai ser feita apenas uma vez, não é um processo cumulativo de acordo com a lei. Outro ponto é que em atividades como transferência ou permissão de uso de patentes realizadas por outras pessoas, não é necessária também a repartição de benefícios, já num outro estágio da cadeia, né? Além disso, você tem aí que agricultores tradicionais e suas cooperativas, digamos assim, né, com receita bruta menor do que um pouco mais de 3,5 milhões, né, então 3,6 milhões de reais por ano, também estão isentos de repartição de benefícios. E por último, as microempresas, empresas pequenas e microempreendedores individuais estão dispensados de repartir benefícios. Tá? Então, seriam esses aí os pontos tidos como pontos isentos da necessidade de repartição de benefícios. Lembrando sempre, olha, como eu coloco para vocês ali em cima,
Durante o processo de negociação do consentimento prévio informado, lá no início, quando o usuário e o provedor sentam para conversar, o provedor negociará livremente seus termos e condições, ou seja, pode estabelecer condições de qualquer tipo, inclusive obrigações relativas à repartição de benefícios. Tá? Então, naquele momento ali, talvez seja interessante um acompanhamento de uma pessoa técnica para esclarecer quais os possíveis desdobramentos da utilização daquele acesso ao material genético ou a um conhecimento tradicional associado. O grande problema está aí, né? Imaginar que nesse momento você vai ter para estes povos a possibilidade de obtenção de um estudo de prospecção, por exemplo, do que de repente aquilo pode se transformar em termos de receita ou retorno. Então, aí está um dos pontos bastante levantados quanto das insatisfações de alguns grupos, principalmente aqueles ligados aos conhecimentos, aos detentores do conhecimento tradicional, com relação à lei, né? Para poder coordenar toda essa, essa política, todo esse processo associado ao contexto de acesso e uso do patrimônio genético e dos conhecimentos tradicionais, a lei, o marco legal, ele cria o Conselho de Gestão do Patrimônio Genético, o CEGEM. A bem da verdade, o CEGEM ele já existia, tá, gente? Na medida provisória anterior ao marco legal, ele já existia e já tratava destes temas. No entanto, é preciso que fique bem claro que com o marco legal, o CEGEM ele passa a ter novas atribuições e, o que talvez seja mais importante até, né, ele passa a ter uma composição diferenciada, né? Então, este também um dos pontos extremamente importantes com o advento do marco legal, tá? O aparelhamento e a melhoria feita no que diz respeito ao Conselho de Gestão do Patrimônio Genético, o CEGEM, órgão extremamente importante no controle e na coordenação de toda esta política associada ao acesso ao patrimônio genético e aos conhecimentos tradicionais associados ao mesmo. E aí, de acordo com a nova lei, né, com a 3.123, de 2015, ou seja, a partir do marco legal, o CGN passa a ter as seguintes características, né, elencadas aqui para vocês. Então, ele estrutura-se como um órgão colegiado, ou seja, ele tem um conjunto de atores, aí, de pessoas, né, que unidas acabam por ser responsáveis pela tomada de decisões. Passa a ser também um órgão deliberativo, ou seja, ele pode decidir sobre assuntos relacionados ao acesso ao patrimônio genético e os conhecimentos tradicionais, ele passa a ser deliberativo, não necessariamente somente consultivo. Caracteriza-se também como um órgão consultivo, ou seja, em caso de qualquer tipo de dúvida ou questionamento, ele pode ser acessado para melhores esclarecimentos. Normativo, ou seja, ele acaba por ter como responsabilidade promover a utilização de regras, né? Ele cria regras e normas sobre o acesso e o uso do patrimônio genético e CTAs sobre, além de balizar também sobre as repartições de benefícios, né? Ele é um órgão recursal também, ou seja, se de repente, por conta de uma dada insatisfação, alguém precisar tomar uma dada decisão com relação à questão de conhecimentos tradicionais adquiridos e acesso ao patrimônio genético, ele pode recorrer ao CEGEM e pedir que o mesmo analise o contexto, né, de uma possível disputa. Também passa a ser responsável por coordenar a elaboração e a implementação de políticas para a gestão do acesso ao patrimônio genético e ao conhecimento tradicional, além da repartição também dos benefícios e, por último,
o mesmo acaba sendo formado por órgãos e entidades da administração pública, vamos pensar dessa forma, ah, e por representantes da sociedade civil. Então, isso é um ponto bastante interessante, que no caso da lei são os setores empresarial, acadêmico, os detentores do próprio conhecimento tradicional. Esse último ponto aqui, inclusive deixei por último, justamente para levantar também questões relativas às insatisfações de muitos destes grupos representativos dos detentores do conhecimento tradicional. Nesse momento, eles deixam claro que existe, inclusive, uma assimetria nessa representatividade. Então, eles acreditam que o equilíbrio ele deixou de existir no que diz respeito aos representantes dentro do CIGEM, tá? Mas isso fica para análises próprias de vocês, que eu espero que em um dado momento, por conta de ou necessidade ou até mesmo curiosidade, vocês se apoderem da literatura e possam fazer um juízo de valor próprio, que não é o caso da nossa intenção aqui, certo? Para o acesso ao patrimônio genético, o que nós temos é uma sequência que segue os passos que você está vendo do lado esquerdo do slide, né? Onde você tem o início da condução da pesquisa com acesso ao patrimônio genético, né? E posteriormente a isso você tem o cadastro no CIGEM, de forma que isso precisa ser realizado antes de tudo, antes das divulgações de resultados, pedidos de registro de patente e tudo mais, tá? Posteriormente ao cadastro, existe um período de 365 dias para a apresentação do acordo de repartição de benefícios, tanto para material reprodutivo quanto para produto acabado. Essa repartição de benefícios é feita direto com a União, né, de forma monetária ou não monetária. Em ambas as situações, o que você vai ter são estes valores, que no caso aqui da monetária equivale a 1% da receita líquida, sendo direcionado para o Fundo Nacional de Repartição de Benefícios. Tá? É a União se fazendo presente. No caso das não monetárias, você tem a repartição de benefícios na forma de projetos, projetos de sustentabilidade, enfim, coisas que vão estar dentro do acordo de repartição de benefícios entre o usuário e a União. Um valor que vai variar entre 0,75% a 1% da receita líquida. Tá? Então seria isso daí. Para o acesso ao conhecimento tradicional de origem não identificável, os passos eles acabam sendo relativamente parecidos no que diz respeito ao cadastro do CIGEM e à necessidade de um acordo, tá? No entanto, você obviamente que parte do conhecimento tradicional, o mesmo de origem não identificável, obviamente, né? Ou seja, você não tem uma comunidade definida realmente como aquela que criou ou desenvolveu aquele conhecimento, mas sabe que o mesmo ele é notório. E aí você, quando do início das atividades de pesquisa, você precisa realizar o cadastro da mesma forma no CIGEM, antes, mais uma vez, antes de divulgar qualquer tipo de resultado com relação à mesma. Posteriormente a isso, o mesmo período no que diz respeito à notificação para a apresentação do acordo de repartição de benefícios. Essa repartição de benefícios, da mesma forma, tanto para material reprodutivo quanto para produto acabado, ela vai ser direcionada à União através do Fundo de Repartição de Benefícios. E aí é direto, né? No caso aí, 1% da receita líquida, tá, gente? Para o acesso ao conhecimento tradicional de origem identificado, gente, nós temos esse resumo que se apresenta aqui nesse slide, né? Então, a gente inicia com, aqui no lado esquerdo, né, com as primeiras conversas e informações sobre a pesquisa na comunidade ainda, e aí surge a necessidade do consentimento prévio informado.
Esse consentimento prévio informado, obviamente que ele pode ser negado ou concedido. Caso ele seja negado, isso não significa que o usuário não mais poderá ter acesso àquele conhecimento tradicional ou patrimônio genético, né? O que acontece é que a negação ela não impede que este usuário, o interessado, ele procure outra comunidade com o mesmo conhecimento. Tá? Especificamente para aquela comunidade é que isso passa a ser inviabilizado. Caso isto seja concedido, né, caso o consentimento prévio resulte de concessão, você tem o início da condução da pesquisa com, propriamente dito, o acesso ao conhecimento tradicional. E aí, obviamente, você precisa realizar o cadastro no SIGEM, lembrando que, como já foi falado anteriormente, esse cadastro ele deve ser feito antes de qualquer tipo de divulgação dos resultados da atividade de pesquisa utilizando os materiais, né, ou o conhecimento tradicional. Antes de pedido de patente, antes da proteção de um determinado cultivar, antes de comercialização, enfim, antes de tudo isso é preciso que seja feito o cadastro no SIGEM. Posteriormente ao cadastro no SIGEM, você tem o momento da necessidade da construção do acordo de repartição de benefício, né? Os resultados da pesquisa, a partir do momento que eles são obtidos, o usuário, que inclusive, como deixa claro aqui o resumo, pode ser tanto aquele que negociou o consentimento prévio informado ou outro. No entanto, esse usuário ele precisa apresentar esses resultados à comunidade, né? E aí começa a negociação do acordo de repartição de benefícios, o tal ARB que você está vendo aí, né? Tanto para produto acabado quanto material reprodutivo. Esse acordo de repartição de benefícios, ele gera uma parte direcionada à própria comunidade e, obviamente, uma outra ao Fundo Nacional de Repartição de Benefícios. Obviamente que o mesmo poderá ser de forma monetária ou de forma não monetária. Tá? É necessário que fique bem claro isso. A repartição de benefícios com a comunidade ela pode ser monetária ou não monetária. E isso vai estar diretamente relacionado aos resultados do acordo de repartição de benefícios feito com a comunidade. O ponto é que mesmo com o acordo com relação à comunidade, você tem que fazer com que o depósito da repartição de benefícios monetária ocorra a nível de Fundo Nacional de Repartição de Benefícios, o FNRB aqui, ó. Tá? Então lá em cima você tem 0,5% da receita líquida vai para o Fundo Nacional de Repartição de Benefícios. E aí o ciclo ele permanentemente continua ativo, né? Ou seja, voltando mais uma vez para a comunidade no que diz respeito à retribuição das informações de como andam os processos de utilização tanto do patrimônio genético acessado quanto do conhecimento tradicional.